A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E nós estamos no nosso curso Aprendendo a Ensinar, tá? E este é o último vídeo desse nosso curso. Eu vou deixar toda a playlist aqui, tá? Que nós passamos assim por todas as áreas, desde dos princípios básicos do que é o estudar, a preparação, o ensino, quem é o aluno, quem é o professor. Então nós passamos por tudo isso. E hoje, né, no vídeo anterior, nós fizemos a preparação da lição, fizemos juntos, preparamos a lição. E hoje o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos para a sala de aula, certo? Nós vamos lá para o dia a dia da nossa função como professor, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para você, quando você entrar na sala de aula, você, professor, você já está preparado, você já estudou, você já fez os seus apontamentos, você já marcou, então a tua aula está preparada, você está preparado para a aula, você está preparado para encontrar os seus alunos. Mas o que acontece? Existem algumas situações que são muito particulares nossa, tá? Eu conheço muitos bons professores que eles precisaram perder a timidez de falar em público. Então eu quero te ensinar alguma coisa muito simples, tá? Para você falar em público. Você chegou dentro da tua classe, tá? Chegou na classe, você se posicionou, né, diante do quadro, na sua carteira, não sei como que é o layout da tua sala. Mas o bom professor, aquele professor que vai impactar os seus alunos, o que ele precisa fazer? Ele precisa olhar para o aluno, tá? Você já viu que tem gente que fala para você assim, né? Ou fala desviando o olho? Não. Todas as vezes que você desvia o olho, que você abaixa a cabeça para falar, você está demonstrando insegurança, tá? E quando você estiver inseguro, sempre vai ter alguém que vai prestar atenção nisso e vai querer prevalecer sobre você. Então deixa eu ensinar um método muito simples para você. Você vai chegar diante da classe, diante dos teus alunos, e você vai achar um ponto um pouquinho acima da cabeça deles, certo? Quando você for olhar, você vai olhar não diretamente aos olhos deles, mas você vai olhar um ponto acima e você vai fixar o seu olho nesse ponto. Você vai conseguir olhar na direção de todos os seus alunos, mas sem o contato visual, porque é esse contato visual que muitas vezes nos faz perder o foco do que nós estamos ensinando. Então, faça isso, tá? Ache um ponto aí na sua sala, na sua classe, na igreja, certo? E fixe os seus olhos nele. Por quê? Porque assim, você estará dando atenção, você vai estar passando a sensação de segurança, só que você não vai ter esse contato visual. Por quê? Os nossos olhos falam, tá? Já faz algum tempo que eu dou aula, que cuido de igreja. Então você já vai perdendo essa inibição do contato olho a olho, tá? Então é muito importante, faça isso. Entrou na classe? Fixe seus olhos ali no seu aluno. Veja bem, o teu aluno tem o mesmo material que você. A revista de professor, de aluno, o livro de professor, de aluno, são muito parecidos. Então o que você precisa fazer? Você precisa ter criatividade. O que é criatividade? É criar todas as vezes uma forma diferente de chegar na classe, certo? De abordar o assunto. Você pode, igual nos cursos que nós fazemos, assim, né? Muitas vezes nós só falamos, né? Mostra alguma coisinha, fala. Mas na classe, você precisa, lógico, cada professor tem seu estilo. Como eu já falei, eu gosto de falar tipo palestra na minha sala, onde eu dou aula. E eu falo, eu conto história, eu brinco, mas de vez em quando eu trago data show. De vez em quando você tem que inventar algo novo. Por quê? Porque senão vai caindo naquela rotina, vai caindo naquela mesmice. Quando você chega, o teu aluno para e pensa, ih, de novo,
né? Ah, puxa vida, por que eu não fiquei dormindo até às 11 horas, né? Então, nós precisamos entender que você precisa ser criativo, né? E daqui a pouquinho eu vou mostrar um negócio bem legal que você pode fazer na sala de aula, não tem despesa, não tem nada, e vai trazer o teu aluno para você. Outra coisa que você precisa compreender, o teu aluno de escola dominical, ele não é um aluno de teologia, tá? Eu sei que muitos dos nossos alunos já fizeram teologia ou estão fazendo, mas a escola dominical, ela tem um diferencial da escola teológica. A escola teológica, ela leva tudo para o lado teórico, certo? É uma formação teórico-prática. O que é a escola dominical? É uma escola que vai te ensinar a viver a prática da Bíblia, a prática do cristianismo, como resolver as situações do dia a dia através da palavra de Deus. É por isso que a escola dominical é tão importante, porque ela ensina o teu aluno a viver a palavra, a vivenciar a palavra. A escola teológica, ela vai te dar essa noção? Sim, mas ela vai ter mais um conceito teológico, porque, em tese, a escola teológica, ela vai preparar ensinadores. Então, entende-se que o aluno da escola teológica é alguém que já está preparado para passar adiante, ou alguém que sente a chamada para passar adiante, alguém que quer enriquecer muito o seu conhecimento. Então, quando você chegar na sua aula, certo? Vá com o teu material pronto, mas de uma forma simples. Simplifique o conteúdo. Eu não estou dizendo para você colocar água no feijão para ele ficar ralinho. Não. Eu estou falando para você fazer um caldo grosso, substancioso, mas que o teu aluno vai ter facilidade de absorver, de conhecer. Eu conheço muita gente que chega na aula de escola dominical e eles querem falar o português mais bonito. E aí eles jogam grego, joga hebraico, joga latim. Tudo isso você pode fazer. Eu faço isso nas minhas aulas, certo? Falo de hebraico, falo de grego, falo de latim, falo palavra bonita. Mas ao mesmo tempo que eu falo essa palavra, vou falar uma palavra diferente, eu falo essa palavra e já coloco o significado dela, né? Uma palavra que a gente sempre está explicando para os irmãos é concupiscência. O que é isso? Eu falo concupiscência, desejo desenfreado, então eles vão ligando as palavras, certo? Porque daí você não ofende a inteligência deles, porque muitos irmãos são simples e nós precisamos levar esse conhecimento para eles, mas o que nós precisamos fazer? Que eles compreendam que nós e eles estamos no mesmo patamar. Até, na verdade, nós estamos um pouco mais baixos. Por quê? Porque nós temos todo um trabalho de preparar, levar para ele, mastigadinho, para ele colocar na vida dele. Tá? Então, preparou a sua aula, uma aula criativa, vença a sua timidez, certo? E leve a sua aula de uma forma fácil, de uma forma simples. Use palavras difíceis? Pode usar, mas e coloque o significado para eles. Use grego, use hebraico, use termos da teologia, né? Ah, vamos falar da teologia, da teoria de kenosis. Sabe o que é? Não sabe? Procura, né? Não, teoria de kenosis é do esvaziamento, lá de Filipenses capítulo 2. Tá? Você pode falar isso, e é importante nós fazermos isso na escola dominical, mas aonde isso vai ser aplicado na vida do aluno? Ah, Cristo se esvaziou de si mesmo, de quem ele era, para ser igual a nós também precisamos, entendeu? É isso que o professor faz. Cristo nunca deixou de ser Deus, mas ele se despiu da sua glória, entendeu? Ele se despiu da sua glória e se fez semelhante a nós. Isto é a teoria de kenosis, ok? E isso nós precisamos e podemos fazer com os nossos alunos. Despir de toda vestimenta da magistratura e nos colocar de uma forma comum. Outra coisa importante é inovar, certo? Como eu falei, eu tenho o meu jeito de dar aula, certo? E nesse jeito eu falo, dou risada, brinco, mas tem dias que eu mudo o meu estilo, né?
que eu faço os irmãos falarem mais, que eu coloco um data show, coloco uma apresentação, que eu trago algumas brincadeiras. Esses dias eu fiz os irmãos brincar de roda, né? Quando nós estudamos sobre pericose, fiz os irmãos brincar de roda. Então, você precisa ficar inventando as coisas, certo? E inovar é muito importante, porque, irmãos, a palavra de Deus é a mesma. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva. Se ela é viva, ela vai se atualizando. A nossa língua não é viva? Nossa língua é viva. Quer um grande exemplo? Você fala você, certo? Você fala você. Mas você sabia que esta palavra você, ela já foi vossa mercê? E daí isso lá no Brasil colônia. Depois os escravos a vossum se, né? E se transformou no nosso você. Hoje o você já está, nós falamos tudo, mas o pessoal usa se. Ah, o você fez. Antes era caipira, agora já é comum. Mas daqui a algum tempo isso está no dicionário. Isso é o quê? É algo vivo, a palavra é viva. Nós não vamos nem tirar nem colocar nada dentro da Bíblia, tá? Mas a Bíblia ela vai se modernizando, a forma de levar o conhecimento, tá? É por isso que nós hoje temos tantas traduções. Eu nasci e me criei com a Revista Corrigida, eu até brinco. Eu começo a ler em outras traduções, a minha cabeça é Revista Corrigida. Conforme eu vou lendo em outras traduções, a minha cabeça já traduz para mim, certo? Na Revista Corrigida. Mas o pessoal mais novo, eles têm dificuldade com a Revista Corrigida, a Revista Atualizada de 1995, a King James, que são leituras e traduções mais arcaicas, com palavras mais difíceis. Daí vão surgindo a NAA, Nova Almeida Atualizada, vai surgindo a Bíblia Viva, que eu não recomendo muito, mas vai surgindo a Mensagem, outras traduções, o livro, certo? A NVT, são boas traduções e elas são mais comuns, certo? Elas tiram o vós, o tu, né? E vai colocando. Isso é inovar, certo? Não é modificar a mensagem, mas é achar uma forma de aplicar a mensagem no meio dos seus alunos, tá? Se você está numa classe de adultos, é fácil você falar de aborto, tá? É fácil você falar de aborto, que a Bíblia conta e pá. Mas e quando você está numa classe de jovens e adolescentes? Que eles já têm amigos, pessoas próximas, que passaram pelo aborto, tá? Então você precisa inovar a forma de trazer o ensino dessa palavra. Você precisa trazer para o meio deles, precisa trazer para a realidade deles aquilo que você está trazendo. Isso é inovar, é usar as ferramentas que você tem, certo? Seja dinâmica, joguinho, experiência. Eu coloquei uma experiência aqui muito simples, que você usa o cloro, água, que você usa iodo para falar sobre salvação. E eu quero mostrar agora para você uma experiência muito joia que vai te mostrar a questão de estarmos cheios da presença de Deus, ok? Vamos lá para a experiência? Então, irmãos, essa experiência que eu coloquei aqui, que eu vou fazer agora, ela é bem simples, tá? Na apostila eu coloquei uma que é um pouquinho mais elaborada, precisa de alguns outros produtos que às vezes você não tem em casa. Mas esta é muito simples, aí vai falar da questão de estarmos cheios do Espírito Santo, certo? E a diferença que faz de estarmos cheios, vazios, né, do Espírito. Nós vamos precisar de um copo d'água, isso daqui é uma água comum, um copinho plástico e um isqueiro, tá? Bem simples. Então você vai pegar, vai colocar água até o ponto que você quiser, certo? Esse copo simboliza o crente. A água que está aqui dentro, ó, a aguinha molhadinha, ó, certo? Simboliza o Espírito Santo. E o isqueiro aqui, ele vai simbolizar o nosso adversário, tentando
destruir a nossa vida, as nossas lutas, aí você coloca o que você achar por bem, ok? Então, você vai ver a diferença que faz o estar cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, certo? O inimigo, ele só vai tocar em nossa vida, naquela parte que estiver vazia. Veja bem, está tudo incandescente, está tudo queimando, mas até onde nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir em nós, está sendo preservada, tá? Se nós estivermos totalmente cheios, vocês viram que ficou um pedacinho sem água. Havia um pedaço, né, do nosso copo, da nossa vida, que não estava dominado pelo Espírito Santo. Ou seja, a água, olha aí, a água, ela, que é o Espírito, ela impediu que as lutas atacassem toda a nossa vida. Então, a nossa vida, o nosso copo, não estava totalmente cheio. Agora vamos fazer a mesma experiência, tá? Mas com a nossa vida, o nosso corpo totalmente cheio. Vamos lá? Vamos chegar fogo nele? Vamos chegar às adversidades? Veja bem, o fogo não está conseguindo pegar. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Qual que é a ideia de nós levarmos essas experiências? É trazer os alunos uma vivência diferente. Olha só, aqui o copo, o crente não estava totalmente cheio. Então, o inimigo ele teve como lutar, como queimar a nossa vida. Agora, aqui, com o crente totalmente cheio do Espírito Santo, o inimigo, as lutas, até tenta consumir, mas a presença do Espírito Santo é tão grande que ele barra as adversidades. Espero que você tenha gostado. E aí, gostou da experiência? Isso é muito bom, mas pense bem, existe um outro ponto. Como que você vai se portar durante a aula, tá? Nós temos a nossa revista. Normalmente as nossas revistas são divididas entre 3 e 4 tópicos e normalmente também elas se dividem entre 2 e 3 subtópicos, tá? Eu não sei quanto tempo você tem de aula, você precisa saber disso, lembra que nós já estudamos isso lá. A questão de estar dentro do tempo, você não pode deixar as coisas passar batido. Você tem que pegar e passar todo o conteúdo da lição para o seu aluno dentro daquele tempo, tá? Um professor que sobra tempo, um professor que falta tempo, é um professor que não se preparou suficiente. Ai, mas eu estudei. Sim, você estudou, mas a preparação da lição não é só estudar, é você saber como que você vai fazer. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é a divisão dos tópicos, certo? Que é aquele número maior, aquela frase em negrito maior, e os subtópicos, que são os números que vêm depois, tá? E você precisa dividir o seu tempo. Vamos dizer assim, você, na sua classe, você tem 45 minutos de aula, certo? Que é o tempo que você chegou na sua sala, você tem 45 minutos. O primeiro problema aí é fazer os seus alunos se acalmarem, porque via de regra, todo mundo quer contar a história da semana, porque são todos coleguinhas de classe, né? Até mesmo na classe dos adultos é assim que funciona. Até todo mundo se ajeitar, sentar, se acalmar. Você já perdeu 5 minutos, ou seja, você tem 40. Você tem 3 tópicos. Como que você vai fazer? Você vai dividir o tempo nesses 3 tópicos. Você vai ter o quê? 12 minutos para falar de cada tópico. Irmão, tem que ser cronometrado? Não. Tem tópico que você fala mais, que você fala menos. Mas 12 minutos, certo? Então você tinha 45, 5 minutos fazer chamada, colocar tudo em ordem. O povo sentado 40 minutos. Você divide em 3. Ah, mas vai sobrar. Pera aí, já te explico. Então o que você vai fazer?
Você vai dividir o seu tópico, certo? Lembrando que no meio desse tópico, você precisa interagir com seus alunos. Não é chegar e falar assim, depois do início, captação, da atenção, e ficar lendo. Não. Você tem que interagir com ele, você tem que falar, você tem que fazer ele pensar no que você está ensinando. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, certo? E você vai começar a falar do tópico. Ah, nós lemos isso. Ô, Joaquinzinho, o que você acha desse negócio? Mas eu acho que a irmã Marica pensa diferente. Ou seja, você traz o aluno para você, certo? Você fala, quem tem na bolsa tal, uma coisa. Você traz o aluno para você, certo? Porque a aula precisa ser dinâmica. Eu coloquei uma frase aí que quando eu coloquei, o pessoal aqui de casa, eles não entenderam bem. Daí a gente conversando, eu reformulei a frase. Que eu disse assim, que estudar é chato, aprender é divertido. Porque quando você fala em estudar, o que lembra? Esses livros. 300 páginas, 200 páginas, 800 páginas, 1000 páginas. O que você lembra? De você sentado, folheando livros sem parar. Quando você fala de aprender, você está falando exatamente disso. De alguém que está te ajudando nessa aquisição de conhecimento. Tá? Fala de você estar ali se desenvolvendo. Então, eu sou uma pessoa que estuda, tá? E que gosta de aprender. Então, eu gosto tanto de estar sentado com os meus livros, como de estar igual você, sentado ouvindo alguém. Tá? E eu nunca paro de estudar. Hoje eu estou fazendo uma outra faculdade, porque nós precisamos nos desenvolver. Tá? Só que você fala, vou ter que estudar. E olha, tanto eu como minha esposa, nós protelamos essa faculdade há quanto tempo? Com a ideia de estudar. Tá? Então, veja bem, irmãos, você precisa fazer o quê? O seu aluno se interessar pela tua aula, se interessar por você como professor. Puxa vida, eu gosto daquele professor, ele é top. Né? E às vezes não fala nada do outro, porque não gosta. Não gosta do jeito da aula, não gosta do jeito que se coloca diante dos alunos. Tá? Quando eu vou dar aula, seja escola teológica, seja na escola dominical, seja palestra que nós fazemos, irmãos, eu sou sempre eu. Quem me conhece sabe que eu sou sempre de um jeito só. Converso, dou risada, brinco, tô pregando, né, faço uma brincadeirinha, mexo com um, mexo com o outro, porque é o jeito de manter todo mundo ativo, certo? Prestando atenção, o que ele vai fazer agora? O que ele vai falar agora? Certo? Jogo umas perguntas no meio, certo? A gente procura fazer uma forma de chamar, irmão Emerson, mas o que segura o povo é a palavra. Sim, eu concordo. Mas existem meios e meios de ministrar a palavra, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa prender a atenção do seu aluno. Você precisa segurar. Entrou, divide já o tempo. Quanto tempo eu tenho? Tá? E vai fazendo os teus alunos participarem. Tá? Mas sempre tem aquele que gosta de comer tempo. E ele vai e, na verdade, ele morre de vontade da aula, só que tem medo de perguntar e tem medo de estar no teu lugar. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai interagir com ele. Viu que ele começou a falar demais? Com jeitinho, com amor, com carinho. Vai dando uma cortadinha nele, certo? Joga outra pergunta para o outro irmão e vai cortando para trazer o foco para a aula. Mesmo no meio de todas as brincadeiras e conversas, nós não podemos perder o foco da aula. Porque você tem uma mensagem para entregar. Tá? Então, chegou ali, converse com todo mundo, brinca com todos, saiba o nome dos teus alunos, chame eles pelos nomes, certo? Todas as vezes que você chama o teu aluno pelo nome, você está dando uma atenção individual para ele, ele se sente importante. E todo mundo quer, todos nós gostamos de nos sentir importante. Você precisa saber o nome de todo mundo,
para não ficar chamando só fulano, só fulano, só fulano. Não, você precisa falar com todo mundo, você é professor de todos. Tá? Então, durante a aula, tem esse convívio, essa aproximação. E lembre-se, passe toda a matéria. E tem uma parte na apostila que eu coloquei sobre a pedra no sapato. Tá? O que é a pedra no sapato? É aquele aluno teu que estuda com você, que todas as vezes faz questão de tentar te derrubar, ou tentar atrapalhar a aula, ou traz coisas que não tem nada a ver. Isso tem com você, tem em todos os lugares tem, todo professor tem o seu. E eu vou dizer para você, por mais que ele diga que não, mas ele é o teu melhor amigo. Ele é a pessoa que mais torce por você. Ah, mas é que o senhor não conhece o meu, não conhece o teu, você não conhece os meus, né? E o que é a ideia dessa pessoa? Por que ele é teu melhor amigo? Porque é ele que te faz melhorar. É ele que te faz ir adiante e se tornar um professor e uma pessoa melhor. Então, não exclua, não deixe ele de lado. Procure responder, dê atenção para ele, porque muitas vezes é falta de atenção que ele tem e ele quer a tua atenção. Será, irmãos? Tenho certeza que estou te falando. Já passei por alguns desses, né? E o importante, irmãos, é entender que você não pode desprezá-lo, porque existe algo no meio da classe que eles olham para o professor e acham que o professor é um semideus, certo? Um detentor de todo o conhecimento, é a encarnação de Salomão, tem todo o conhecimento. E se você for mal educado, for grosso com essa tua pedra no sapato, o que vai acontecer? Você vai perder os teus outros alunos. Eles vão se focar neles, vão se condoer. Ah, se o professor fez isso com ele, o que ele vai fazer comigo? Entendeu? Vai se condoer. Ou seja, você vai perder a tua classe, você vai perder os teus alunos. Tá? E no mais, irmãos, o lecionar, ele é a razão da minha vida. Tá? Jesus Cristo me salvou. Ele me chamou para isso, para dar aula, para levar outros a conhecimento da verdade, da palavra, seja pela internet, seja presencial, seja na escola bíblica, seja nos cultos, aonde for. Eu fui chamado para ensinar. Tá? E por isso, irmãos, que eu me sinto tão bem falando. É por isso que eu gasto tempo preparando esse material. Porque ensinar é o que há de mais precioso. Tá? Então eu te agradeço, você que nos acompanhou em todos esses vídeos, todo este curso, aprendendo, estudando, né? Porque isso o que vai fazer? Vai acrescentar na sua vida e é a alegria da minha vida. Tá bom? Deus te abençoe e logo nós estaremos com mais cursos. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.